Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Livro do Atos dos Apóstolos, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 2, versículo 1, o 2, o 3 e o 4. O epígrafe, a descida do Espírito Santo, versículo 1. E cumprindo-se dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais produziram sobre cada um deles, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Todos nós que professamos o mesmo Deus, que servimos a Deus, nós que gostamos de meditar nas Escrituras, nós conhecemos a história do batismo do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E para o Espírito Santo descer sobre a humanidade, foi necessário Cristo partir para ele mandar outro Consolador. Cristo, ele morreu. E no terceiro dia, ele ressuscita e ele aparece para seus discípulos. E os seus discípulos, e Jesus fala para seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de poder. E Jesus fala: não vos deixarei órfãos, irei para o Pai, mas mandarei outro Consolador. E Jesus fala: se eu não mandar, se eu não for para o Pai, não tem como eu mandar outro Consolador. É necessário que eu vá. E aqui no versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, sobreveio sobre aquela cidade um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E todos que estavam ali começaram a falar línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E a língua de cada um era conforme a sua terra natalina, ou seja, a sua terra natal. E eles foram cheios do Espírito Santo, 500 pessoas que foram para ser batizados com o Espírito Santo, somente 120 almas receberam o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não fala se algum desses desviou, mas eu acredito que não, porque todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. Acredito eu que as 120 almas que foram batizadas com o Espírito Santo ficaram firmes e deram até mesmo a vida por amor do Evangelho. E cada um falou em línguas estranhas, conforme a sua terra natal. Quando o homem começa a construir a Torre de Babel, e ele começa a querer ser maior do que Deus, ele começa a querer subir até nos céus, porque eles não queriam que o dilúvio afundasse eles de novo. Então, o próprio Deus confundiu as línguas deles e cada um falaram línguas diferentes naquela época.
Foi por isso que eles se espalharam por todo o mundo. E aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia nos fala que cada um falou segundo a sua própria natalidade, conforme a sua terra natal. E cada um foi cheio do Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você fala em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo dormindo. Eu acordei da cama e querendo contar um mistério para meus amigos, para meus irmãos em Cristo, e não lembrava daquele mistério. Era porque Deus tinha um propósito de eu concluir a minha missão, que era concluir a vigília de 21 dias para me ser batizado com o Espírito Santo. Porque se eu tivesse sabendo que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo, eu não concluiria os 21 dias de vigília. Aí, passado poucos dias, Deus usa uma pessoa e fala que eu já sou batizado com o Espírito Santo. Deus usa duas pessoas, então confirma. Então eu sou batizado com o Espírito Santo para a honra e a glória de Deus, e eu falo em línguas para a glória de Deus. E as evidências que você tem um Espírito Santo, que você enquadrar nesse versículo, em todas as qualidades desse versículo, é porque você tem o Espírito Santo, é porque você vai ser salvo. Porque contra essas coisas não há lei. E aqui no livro de Gálatas, dizendo, carta do apóstolo Paulo, segundo escreveu aos Gálatas, o capítulo de número 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança, em outras traduções, é domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você tem temperança. Quando você tem domínio próprio, quando você tem o Espírito Santo, às vezes você vem na sua mente para você falar uma palavra que vai machucar o seu irmão, mas quando você tem domínio próprio, você não fala porque você tem o Espírito Santo. Mas quando você não tem o Espírito Santo, você fala assim: eu sou sincero, tudo que vem pela minha mente eu falo para a pessoa. Mas não é assim, você não está sendo sincero, você não tem domínio próprio. E quando você tem domínio próprio, quando você está sendo batizado com o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, você não fica pulando, plantando bananeira, não. Porque a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta, não o Espírito Santo que é sujeito a nós, mas o Espírito nosso que é sujeito a nós mesmos. Meu irmão, para você receber o batismo com o Espírito Santo, é jejum e oração. Eu orava demais, meu irmão. Eu chegava à noite que eu orava 3 horas por dia. Fiz 21 dias de campanha de vigília. Eu jejuei várias vezes, uma semana, da meia-noite até 9 horas da noite, para me ser batizado com o Espírito Santo. Para mim receber os dons de Deus, melhor dizendo. Então, para você receber o Espírito Santo, você tem que ter essas qualidades que eu falei, que eu vou citar de novo para vocês até a conclusão. Para você receber o batismo do Espírito Santo, meu irmão, você tem que estar enquadrado nesse versículo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E para você ser renovado também, você tem que ser enquadrado nesse versículo. Meu irmão, persevere na oração que você vai ser batizado com o Espírito Santo. E se você perseverar na oração, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Porque os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, você ama o seu próximo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada me adiantaria, seria como o metal que soa e o sino que tinha. Se você não tiver amor, se você não amar o próximo, você só tem barulho. É semelhante ao metal que soa e o sino que tinha. Já viu o sino da igreja? Quando você bate nele, ele tinha, ele faz barulho, só tem barulho. Mas quando você tem um fruto do Espírito, você ama o seu próximo, você não guarda a mágoa do teu próximo. Quando você tem um fruto do Espírito, você fala assim, você não fala, ah, tocou em mim, vai morrer. Não, você não fala nisso, eu vou orar para Deus matar. Porque eu sou um ungido de Deus. Ungido de Deus não, meu irmão. O único ungido de Deus é Jesus. O único ungido de Deus. Nós somos filhos de Deus pela fé. O ungido de Deus na época da lei eram os profetas, os reis, os sacerdotes, os juízes, a sacerdotisa. Era ungido de Deus. Agora no tempo da graça, o único ungido de Deus mesmo é Jesus. Meu irmão, eu não sei o que passa na sua cabeça. Às vezes você não ama o seu próximo, você fica esperando a derrota do teu próximo. E não é assim, meu irmão. Para você ter o Espírito Santo, você não deseja amar o seu próximo. Quando você tem o Espírito Santo, você perdoa. Quando você tem o Espírito Santo, você dá um prato de comida para o seu próximo. Quando você tem o Espírito Santo, você não mata, você não rouba, você não prostitui, você não adultera. Quando você tem o Espírito Santo, você não fuma, você não bebe, você não se droga. Quando você tem o Espírito Santo, você não joga jogos de azar. Quando você tem o Espírito Santo, você não fica jogando esses jogos de tigrinho. Porque o Espírito Santo, meu irmão, ele é santo e ele não habita em templo sujo. Se você está com o templo sujo, meu irmão, ora a Deus, não deixe Deus, o Espírito Santo sair da sua vida igual saiu da vida de Saul, não. Quando o Espírito Santo sai da sua vida, você nem percebe que ele não está na sua vida. Não deixe o Espírito Santo sair da tua presença, da sua vida. Porque sem o Espírito Santo, nós nada poderemos fazer. O Espírito Santo que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Quando você vai usar uma roupa que você vê que entristece o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo, você não usa porque você tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você pensa 1000 vezes antes de falar mal de uma pessoa. Quando você tem o Espírito Santo, você pensa 1000 vezes antes de levantar uma calúnia, uma contenda contra o seu irmão. Porque nós temos que aprender com Cristo. Eu preciso aprender muito com Cristo. E quando nós aprendemos com Cristo, nós somos mais que vencedores. E aqui para concluir aqui no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falasse. E em Jerusalém estava, versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui no começo eu falei que era no capítulo 4, né, que cada um ouvia falar conforme a sua própria língua, mas é no versículo 6 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então tá aí essas palavras, meus irmãos, que nós passamos até o fruto do Espírito, para você ser batizado com o Espírito Santo. Você que tem o fruto do Espírito, que já é batizado com o Espírito Santo, você vai receber um renovo. E quando você tem o Espírito Santo, você ora, você jejuma, você lê a Bíblia, você vai para uns cultos, você vai para uma vigília, você vai para um monte. Quando você tem o Espírito Santo. Às vezes não tem como você ir para o culto por motivo justo. Mas sempre quando der para você, quando o Espírito Santo toca em você para você ir para o culto, para uma vigília, para um monte, você tem que ir, porque o Espírito Santo tocando no seu coração, para você orar, para você pedir perdão por seus pecados. E o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo, meu irmão. E eu e você temos acesso a Cristo, não somente nas vigílias, nos montes, não, na igreja, mas você tem acesso no seu quarto, no seu trabalho, a hora que você drobar o seu joelho na sua casa, ou em espírito, ou até mesmo no banheiro, qualquer momento que você meditar o seu pensamento no trono de Deus e pedir perdão para Deus, pedir perdão, ou pedir alguma coisa, ou intercessão, Jesus ele entrega para você porque você pediu com fé. Dá essas palavras, meus irmãos, que nós vamos deixar cumprir na nossa vida, igual foi cumprido no dia de Pentecostes, que se cumpriu na vida dos apóstolos. Que nós vamos ser batizados pelo Espírito Santo, que nós vamos ter os frutos do Espírito. E para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ter o fruto do Espírito. Em vigilância, para você receber um renovo, você tem que receber o fruto do Espírito, sobre as quais não há lei. Aqui no versículo 7. Todos pasmaram e maravilhados, dizendo uns aos outros, porque não são galileus todos estes que estão falando? Todos eram galileus, mas cada um falava conforme a sua terra natal. Tá aí essas palavras que mais o Espírito Santo possa estar falando melhor em cada coração, que nós vamos estar recebendo renovo da parte do Senhor. Você que não é batizado, que você seja batizado com o Espírito Santo, através do jejum e da oração e da vigilância. Tá essas palavras em nome de Jesus.